Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa noite maravilhosa de Natal, onde queremos compartilhar algumas coisas com os irmãos nesta noite, pela graça de Deus. Quero ler com os irmãos alguns textos bíblicos. No final nós vamos falar sobre o próximo domingo, nosso culto de virada de ano. Mas por enquanto vamos nos concentrar na palavra nesta noite. Primeiro texto que queremos ler com os irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, Gênesis 22, verso 8. Sete e 8, para entender melhor o texto. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Isaías 9, 6 agora. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5. Miqueias 5, de 2 a 4. Miqueias 5, de 2 a 4. E tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Amém. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Finalmente, Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por essa palavra nesta noite. Toda a Escritura Sagrada que é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar a verdade. Nos ajude, ó Deus, a debruçarmos em cima da verdade da Tua Palavra e termos as nossas vidas edificadas por ela. Que a nossa fé seja fortalecida, a nosso amor ao Senhor seja aumentado e nosso desejo de Te servir, ó Deus, cada vez mais seja o compromisso do nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, por todos os benefícios da graça.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Fizemos um tour pelas Escrituras Sagradas para mostrar aos irmãos que a figura central de todos esses textos lidos nesta noite é a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Para apresentar-lhes nesta noite Jesus como a razão de ser do Natal. De fato, não existiria Natal se Jesus não fosse a figura central. Eu vi uma charge hoje que me deixou irritado. É uma figura como se fosse de Jesus e uma figura do Papai Noel. E a charge dizia: você de novo estragou a minha festa. Como se Jesus estivesse dizendo para o Papai Noel: você de novo estragou a minha festa. É o tipo de comportamento que as pessoas têm em relação ao Natal. Todo ano é a mesma coisa, não muda. É o comércio e a mídia exaltando a figura nojenta do Papai Noel. É aquela correria para as compras dos presentes de amigos ocultos, familiares, amigos de uma forma geral. Graças a Deus que vai demorar mais uns 6 anos agora para dia 24 dar de novo no domingo. 5 a 6 anos. Porque realmente tumultua muito essa onda do comércio, né? Ter que trabalhar domingo, etc e tal, por ser dia 24 e etc. Nós temos todo ano também a mesma coisa. Um grupo dizendo que o Natal é uma festa pagã. Outro grupo dizendo que o Natal é uma festa cristã. E há um grupo de outros que não se posicionam, nem para um lado, nem para o outro, tanto faz ser festa pagã ou ser festa cristã. Pensa no dia de Natal como um dia qualquer, um dia como outro qualquer, e assim por diante. E quando observamos todo esse contexto que envolve as comemorações natalinas, irmãos, então ficamos pensando que se fôssemos para ser simplórios, diríamos que se o Natal é comemorado por pagãos, então o Natal é uma festa pagã. Mas se o Natal é comemorado por cristãos verdadeiros e autênticos, então o Natal é uma festa cristã, cujo objetivo é a exaltação da pessoa de Cristo. E a festa do Natal comemorada por pagãos com motivações erradas não trazem nenhuma glória para Cristo. E aí ficamos pensando, tantas coisas que se diz nesses dias a respeito do Natal. Embora Deus tenha poder para fazer as coisas acontecer no tempo exato, mas a Bíblia não se ocupou de definir datas com relação à morte, com relação ao nascimento e com relação à morte de Jesus. Até porque muita gente questiona o 25 de dezembro como o Natal, mas todos os anos se celebra a morte de Jesus. E alguém disse assim, mas não tem mandamento para celebrar o Natal, o nascimento, mas há mandamento para celebrar a morte. Mas se pensa em celebrar a morte na semana chamada Santa pelos católicos, e que cada ano acontece num dia diferente, e o que regula o dia da sexta-feira da Paixão, ou o dia de domingo de Páscoa, é a terça-feira do Carnaval. A Igreja Católica conta 40 dias depois da terça-feira do Carnaval para dizer que chegou o dia da Paixão de Cristo. Então cada ano muda, e o que regula uma coisa é uma festa mundana e satânica que regula. E muita gente critica a festa do Natal, mas
se esquece dessas questões com relação à morte, à comemoração da morte. Na verdade, quando Jesus chamou para comemorar a morte, nos ensinou a comemorar a morte dele, e disse que deveríamos comemorar todos os dias, que lembrássemos do sacrifício dele. Um momento mágico, um momento solene dessa comemoração é quando a igreja está celebrando a ceia do Senhor. Então, todo domingo, todo primeiro domingo de cada mês, nós celebramos. E qual seria o motivo, qual seria a razão para não celebrarmos o dia em que ele nasceu? Aliás, só podemos celebrar a sua morte porque um dia ele nasceu. Com certeza, não tenha sido 25 de dezembro, por causa das descrições. Embora os pastores naquela época eram figuras desprezíveis e desprezadas, não é de se duvidar que os sacerdotes de repente levassem os pastores, mesmo no inverno, para as montanhas, para cuidar das ovelhas que seriam usadas no sacrifício. Essa é uma possibilidade, mas não é como se... Não dá para se bater o martelo e dizer, não, é isso que aconteceu. Pelas condições climáticas, poderíamos dizer que não foi 25 de dezembro, mas o que importa com relação a esses dias? Se é 25 de dezembro, se é um outro dia qualquer, a essência é que conta. E a principal questão levantada no Natal é que Jesus nasceu. Isso é o mais importante. Ainda aqueles que querem ser mais espirituais, como eu já disse há pouco, e disse, não tem mandamento nenhum para celebrar o Natal. Jesus mandou celebrar só a morte, não mandou celebrar o seu nascimento e etc. Quanta bobagem dita nesses dias. Há uma série de coisas, irmãos. Há uma série de coisas muito piores do que celebrar o Natal, acontecendo no meio chamado evangélico em nossos dias, e que Jesus nunca mandou fazer. E as pessoas estão muitas vezes se incomodando com o fato de fazer ou não um culto de Natal, um culto de celebração a Deus porque Jesus nasceu. Entre essas práticas, por exemplo, existem as práticas e as festas judaicas, que a Bíblia não mandou em nenhum momento a igreja de Cristo celebrar. Nem as festas, nem as práticas judaicas, e há tantas igrejas e tantos pastores por aí que andam praticando e celebrando práticas judaicas, festas judaicas, quando pelo contrário, a Bíblia as proíbe e as combate. Basta ler o livro ou a epístola de Gálatas, a epístola aos Hebreus, e você descobrirá que as práticas judaizantes não convêm ou não fazem parte do culto cristão. Não fazem parte do verdadeiro cristianismo. Então, vai preocupar com o Natal ser 25 de dezembro ou não? É muito preciosismo sem ter razão de ser. Enfim, seja 25 de dezembro, ou seja uma outra data qualquer, Natal só fará sentido para nós se Jesus for a razão de ser do Natal. Jesus precisa ser a razão de ser do Natal. E afirmar Jesus como razão de ser do Natal é ter a compreensão exata de quem Jesus é, do que Ele fez, do que Ele ainda fará. É ter a compreensão exata da pessoa e obra de Jesus. Entender o que Jesus espera de você. Essa é a essência dessa celebração. E a pergunta então é: quem é o Jesus do Natal? Quem é o Jesus do Natal para você?
Seria o Jesus do Natal um ser mitológico? Uma figura carismática como a figura do Papai Noel? Um ser inventado pelos homens? Os relatos de Lucas a respeito do nascimento de Jesus colocam Jesus na história, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida ou variação de sua existência. Coloca o seu nascimento como um fato histórico acontecendo em meio a outros fatos históricos, citando personagens da história, dizendo: ora, o nascimento de Jesus aconteceu na mesma época, no mesmo momento que se deu um decreto da parte de César Augusto, e Quirino era o governador da Síria. Citam dois líderes políticos, marcando a história em que esses fatos aconteceram. Por isso, a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, embora não saibamos o dia específico, não é uma coisa alheia à história. É algo que aconteceu de verdade. É algo que aconteceu para valer. A história registrou o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Como afirmam as Escrituras, Jesus é a nossa esperança, a nossa alegria, nossa paz e a nossa justiça. Quando Jesus nasce, então, traz com seu nascimento, esperança, alegria, paz e justiça aos homens. Ele é o eterno que entrou no tempo e no espaço, de acordo com o relato de Paulo aos Gálatas, na plenitude do tempo. Ele nasceu de uma virgem. O Deus infinito que se fez carne, como diz o próprio Jesus, falando de si mesmo. O Deus infinito que se fez carne. E João testemunha dizendo que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, graça como a do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Que foi concebido no ventre de uma virgem. Tanto Gálatas 4, 5, o texto de Isaías 7, 14, o texto de Mateus 1, 23, comprova essa profecia já registrada pelo profeta Isaías acerca do nascimento de Jesus. E nasceu numa humilde manjedoura. Trabalhou na sua juventude na carpintaria do seu pai ou do seu padrasto José. Morreu numa cruz sangrenta e cruel, mas deixou o seu túmulo vazio. Esse é o diferencial do cristianismo para as demais religiões. Aquele que nasceu um dia e que também morreu um dia, ele não está morto, ele ressuscitou. Aleluias. O seu túmulo está vazio e ele esvaziou-se do túmulo para ocupar o seu lugar no trono, de onde governa, no seu alto e sublime trono à direita de Deus. E tudo aconteceu para que ele pudesse receber um nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, de 9 a 11. E no verso 21 de Mateus 1 diz que foi lhe dado o nome de Jesus, porque ele salvaria ou salvará o seu povo. De uma maneira muito específica, a Bíblia decreta: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Seu nome, portanto, é, entre outros, o nome de Redentor. Até falamos recentemente que temos que corrigir a nossa teologia. Temos que corrigir a nossa teologia, porque colocamos Deus como Criador em primeiro lugar, quando a Bíblia de fato o apresenta em primeiro lugar como Redentor. Antes da fundação do mundo, ele já havia traçado o plano da redenção.
antes que o mundo fosse mundo, antes que todas as coisas fossem criadas como são. Ele já era o Redentor. E Jó, muito antes de Jesus nascer, Jó já tinha essa convicção. Em Jó 19, 19 e 25, Jó havia declarado: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu tenho convicções. O meu Redentor existe, Ele é real, Ele vive. Antes mesmo que Jesus nascesse, Jó já tinha essa convicção em seu coração. Ele é Redentor antes de ser o Criador. O plano da salvação do homem não é um plano que Deus fez a toque de caixa, como se fosse uma medida para consertar as coisas erradas que o homem fez. Como se fosse um plano B. Deus não tem um plano B, amados. Deus só tem um plano, o plano A. Só tem um plano que é o plano único dele. Ele estabeleceu que tudo acontecesse como aconteceu, para que a sua glória fosse manifestada entre os homens. Foi por isso que ele permitiu o pecado. É por isso que ele se utiliza de Satanás para cumprir os seus propósitos. Porque ele é soberano, absoluto sobre todas as coisas. Então, amados, o Jesus do Natal, em primeiro lugar, queremos dizer que o Jesus do Natal é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como dizia o Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, corroborando com o credo apostólico, o Concílio de Nicéia disse que Jesus é Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Afirmando e reafirmando a divindade de Cristo, aquele concílio, no ano 325, disse: Jesus é Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Isso porque a conclusão que se chegaram a respeito de Cristo, que ele tem os mesmos atributos de Deus, realizou as mesmas obras, ele é o nosso único Salvador e Senhor e não há outro. Veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, estabelecer a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos justificados por ele pela fé, temos então paz com Deus. Paz com Deus foi o que Cristo veio trazer a nós, para nos reaproximar, religar. A Bíblia diz que ele veio para tirar, ou nos tirar da escravidão do pecado, para a liberdade, da morte para a vida. Ele é a água da vida que mata a nossa sede, é o pão da vida que sacia a nossa fome. Veio ao mundo para morrer pelos pecados, pelos nossos pecados. A morte não foi um acidente, foi proposital, para nos dar vida eterna. Por isso nós dizemos que quando, não somente no Natal, mas todos os dias. Aliás, eu costumo dizer, amados, que para quem tem Jesus no coração, todo dia é Natal. É um renascimento de Cristo em nós, e através de nós, aos corações que estão em trevas, perdidos no pecado. Por isso nós dizemos que ele é o motivo da nossa canção, da nossa adoração, ele é a razão da nossa celebração e do nosso culto. Só estamos aqui por causa de Jesus, não haveria nenhuma outra razão para estarmos aqui, a não ser por causa de Jesus. E se você veio aqui esta noite por causa de qualquer outro motivo que não seja por Jesus, você veio no lugar errado. Porque esse lugar e essa celebração só tem um objetivo: a glória de Jesus. É para Ele. Porque a Bíblia nos ensina assim.
Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus é o objeto do nosso louvor, irmãos. Ele é o Rei dos Reis, o único que deve ser adorado, que deve receber toda a honra e toda a glória, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz, e o texto que nós lemos ainda há pouco, João capítulo 1, em cooperação agora com o verso 1 também, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tem duas naturezas distintas. Jesus é único. Jesus é singular. Não há ninguém como Jesus. Ele tem uma natureza divina. Ele tem uma natureza humana. Jesus é Deus sem deixar de ser homem. E Jesus é homem sem deixar de ser Deus. Ele reúne nele mesmo as duas naturezas. A teologia chama isso de união hipostática, quando é fundido no mesmo ser duas naturezas que existem, que autoexistem, uma natureza humana e uma natureza divina. E alguém pode pensar assim, mas isso é impossível. Mas não sei se você sabe, mas quando você se torna uma nova criatura, a sua velha criatura continua aí com você também. É só para ilustrar, porque é muito pequena essa comparação para poder fazer você entender como que acontece. É um mistério. Essa união das duas naturezas, divina e humana, em Cristo, é um mistério que nem mesmo a filosofia e a teologia é capaz de resolver, porque a cabeça do homem é finita para entender o infinito. Mas tem pelo menos dois pontos centrais que devem ser destacados por nós nesta noite, onde Cristo é a figura central. Nós dizemos em primeiro lugar que Ele é verdadeiramente Deus. Jesus é o Verbo eterno. O texto sagrado diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo. Ele é preexistente. O Verbo é preexistente à criação e ao mesmo tempo é autor da criação. João capítulo 1, versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não teve origem, mas é a origem de todas as coisas. Não abdicou-se de sua divindade ao tornar-se homem. Quando o apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não quer dizer que ele desistiu de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. O que o apóstolo Paulo quis nos ensinar ali em Filipenses 2, 5 em diante, é que ele não usou do seu poder de Deus em favor próprio, em benefício próprio, o que ele poderia fazer. Mas ele não fez. É nesse sentido que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Seus atributos e suas obras aprovam e provam a sua divindade. Mas o texto diz também que Jesus é verdadeiramente homem. Quando a palavra diz que o Verbo se fez carne, diz que ele tomou a forma humana, é o eterno que entrou no tempo e no espaço, é o infinito que se tornou finito, é um mistério para a mente humana. É um mistério. Como homem, Jesus foi sujeito aos seus pais, aprendeu a obedecer. Aliás, a Bíblia chega a dizer em Hebreus que ele aprendeu o caminho da obediência pelo sofrimento. Isaías apresentou Jesus
no capítulo 53 como homem de dores. Então justifica o que Pedro diz, que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento, e como homem sofreu cansaço, sede, fome. Foi preso, açoitado, pregado numa cruz como homem. Identificou-se conosco. Tornou-se o nosso fiador, portanto, o nosso substituto diante de Deus. Morreu pelos nossos pecados e com isso pagou a nossa dívida, nos fazendo lembrar aquilo que fora dito por Abraão. O texto que nós lemos em Gênesis 22:8, salvo engano, quando ele diz para o seu filho Isaque: o Senhor proverá um cordeiro para si. Não era um cordeiro para Isaque, era um cordeiro para si. Era uma maneira que Deus tinha de providenciar um meio de satisfazer a sua justiça, e em Cristo foi satisfeita toda a justiça de Deus. Porque toda a ira de Deus que estava para cair sobre nós, Deus fez cair sobre ele. Toda a ira de Deus que estava para cair sobre nós, Deus fez cair sobre ele. Por isso que Jesus, no Getsêmani, disse: se for possível, passa de mim este cálice. Era o cálice da ira de Deus. E se ele não fosse Deus, e se ele não fosse homem, não poderia ser o nosso substituto, porque é Deus e ao mesmo tempo é homem, para cumprir aquilo que está dizendo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só. Não existe co-mediador, nem corredentor, nem corredentora. Esse Deus homem é suficientemente capaz de salvar totalmente todo aquele que nele crê. Mas indo um pouco mais adiante, nós podemos afirmar nesta noite, amados, que o Jesus do Natal é exatamente o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Jesus do Natal é a semente da mulher. Aqui está a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus e o cumprimento dela no tempo e no espaço. Ao nascer Jesus em Belém de Efrata, conforme profetizado pelo profeta Miqueias. Ele é o único, Jesus é o único ser que viveu nesta terra como semente da mulher. Todos os demais homens na face da terra se tornaram homens ou mulheres como semente dos homens. Porque na verdade, mulher não tem semente. Fala da semente da mulher porque foi um nascimento sobrenatural. A palavra para semente na língua hebraica é sêmen. E daí justifica a origem dos seres ao fecundar o sêmen, fecundar o óvulo feminino. Portanto, todos os demais seres humanos são de origem humanas. E Jesus nasce de mulher como origem em Deus, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Jesus não nasceu de um relacionamento entre José e Maria, embora os mesmos tiveram um relacionamento conjugal. A Igreja Católica mente quando diz que Maria é virgem, santíssima, puríssima. Isso é mentira. Como se o gerar filhos fosse uma vergonha. Como gerar filhos fosse algo que
trouxesse impureza, imperfeição para as pessoas. O texto de Mateus 1:25 diz que José não teve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. Isso significa que depois que nasceu ele teve normal, afinal teve outros filhos inclusive. Várias vezes, no Evangelho de Marcos capítulo 3, por exemplo, Jesus está em determinado lugar e alguém chega, olha, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. Aí Jesus diz, olha, tudo bem, eles são meus pais, meus irmãos carnais, falando assim, mas na verdade, a filiação que importa é a filiação espiritual. Porque Jesus disse assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Está lá em Marcos capítulo 3, esse relato, entre outros, sobre a família de Jesus. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, não por sua riqueza, nem por sua alta posição social, nem tampouco porque era uma mulher sem pecado, conforme prega o catolicismo romano. O catolicismo romano chama Maria de imaculada. Imaculada significa que não tem pecado. Isso é heresia. Aliás, há um outro termo muito usado no catolicismo romano que é Conceição Imaculada. Lá em Goiabal tem até uma escola com esse nome. Conceição Imaculada. Acho que Desson estudou nela. Estudou não? Você não estudou lá nas casas próprias mesmo, né? Mas tem essa escola lá. Conceição Imaculada. Ou mais conhecido como Imaculada. Todo mundo fala Escola Imaculada. Né? O que quer dizer isso? Sabe o que significa? Conceição Imaculada? Quem é que sabe? Nunca ouviu falar? Não é possível. Estou falando grego. Conceição Imaculada significa que ela deu à luz sem ter pecado. Conceição é uma transliteração da palavra concepção, conceber. A palavra conceição, o nome Conceição quer dizer concepção ou nascimento. O nome Conceição significa nascimento. E quando a Igreja Católica afirma que Maria é Conceição Imaculada, está dizendo que ela nasceu sem pecado e gerou filhos sem pecado. Então contradiz o que a Bíblia diz em Salmo 51, 5, que diz, em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista. Contraria o que a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que a Igreja Católica prega é um absurdo. É um absurdo teológico, doutrinário e até para a razão humana. Mas ainda tem resquício daquele tempo de idade das trevas dominando o coração de muitos católicos. Infelizmente, eles dizem que Jesus é a figura central, mas eles exaltam, é Maria. Maria que é exaltada, né? Outro dia alguém me falou assim, pastor, eu estava ouvindo um padre pregar, igualzinho um pastor pregar. É igualzinho. Ele falou tudo sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, e falou que Jesus é muito importante, que Jesus é a pessoa central, mas no final ele disse assim, rezemos a Maria. Falou tudo sobre Jesus, mas no final chamou o povo para rezar a Maria. São os absurdos e as contradições de uma fé que não está alicerçada
na palavra de Deus. Mas o Jesus do Natal, irmãos, também é o Jesus profeta, sacerdote e rei. O Jesus do Natal, ele é profeta, sacerdote e rei. Aqui em Mateus capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que os magos do Oriente vieram para adorar Jesus. E entrando na casa, diz a palavra de Deus, e entrando na casa, viram o menino e prostrando-se o adoraram e entregaram-lhe ouro, incenso e mirra. Não foi por acaso essas entregas aqui, irmãos. Foi um reconhecimento dos 3 serviços ou do ministério de Jesus. Enquanto que Herodes estava ali alarmado com o nascimento de Jesus, enquanto os sacerdotes, os escribas da época estavam desapercebidos, mesmo lendo as escrituras não conseguiam ver a proximidade do nascimento de Jesus, do Messias que nasceria em Belém, estavam completamente indiferentes. Deus traz homens de longe para poder adorar Jesus, guiados por uma estrela. E aqui está estampado nesse quadro histórico a universalidade do Evangelho. Guarde bem essa palavra. Universalidade do Evangelho. Mas, por favor, não confundam com universalidade da salvação. Universalidade do Evangelho significa que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo. Isso é fato, consumado, é ordem divina. Mas afirmar a universalidade da salvação seria dizer que todos os homens seriam salvos, ou que Deus desejaria salvar a todos os homens. Isso não é bíblico. Mas o que os magos representam aqui é de fato um evangelho que alcança pessoas além das fronteiras de Israel. Gentios que estavam sendo alcançados. Enquanto os de perto rejeitavam Jesus, os de longe o aceitavam e o adoravam. Interessante que quando os magos chegaram naquela estrebaria, eles não adoraram Maria. Eles perguntaram: onde é que está o rei que nasceu? Nós queremos adorá-lo. Os magos não vieram prestar nenhum tipo de adoração a Maria. Vieram adorar o rei menino nascido ali em Belém, naquela estrebaria. E trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro é o presente para o rei. Incenso é o presente para o sacerdote. E mirra é o presente para o profeta. Jesus, como profeta, veio falar da parte de Deus. Ele diz que veio para fazer a vontade do seu Pai, trazer a mensagem da salvação da parte do seu Pai. Como sacerdote, ele veio nos oferecer um sacrifício perfeito, onde ele era o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Onde ele era o sacerdote, o sumo sacerdote e o próprio sacrifício, a ponto da Escritura dizer no livro de Hebreus que o seu sacrifício e o seu sacerdote era superior ao sacrifício, ao sacerdócio mosaico. Porque ele era a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. E como rei, ele veio para nos governar. Diferentemente de todos os outros reis da terra, seu trono é inabalável, o seu reino, a Bíblia diz, jamais terá fim. E o seu reino não é deste mundo. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e veio para reinar no coração do homem. E veio para no seu reinado
reconciliar o homem com Deus. Nele então temos perdão, vida eterna, pela intermediação da graciosa redenção oferecida por ele, profeta, sacerdote e rei. O texto sagrado em Lucas 1,32 também diz que esse Jesus do Natal é o Filho do Altíssimo, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. É um mistério, irmãos, sublime. Nós não conseguiremos entender esse mistério da encarnação. Como que aquele que a Bíblia diz que nem o céu dos céus pode contê-lo, foi concebido no ventre de uma virgem. Como que o eterno entrou no tempo e no espaço, sendo que a palavra eternidade significa algo que não tem fim, algo que não é limitado, ele se limita. É o divino que se torna humano sem deixar a divindade. Há uma expressão que ele diz que ele tabernaculou-se conosco, ou seja, habitou em nós ou entre nós. E esse Filho do Altíssimo nasce numa manjedoura, cresce como um jovem comum, morre numa cruz, deixa o túmulo vazio e volta para o trono, à direita do Pai. Jesus orou certa vez dizendo: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Avançando um pouco mais na nossa compreensão, queremos afirmar que o Jesus do Natal, ele é a porta da salvação, a Bíblia diz. João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Não pode existir nenhuma comparação mais interessante, mais clara do que a porta. Jesus se apresenta como a porta da salvação. Na Palestina, naquela época, os apriscos eram feitos de pedras amontoadas nos campos. E ali as ovelhas passavam a noite naquele lugar para proteger-se das bestas feras do campo. E havia uma única abertura nesse aprisco formado de pedras, era ali que ficava o pastor. O pastor ficava de prontidão ali para proteger as suas ovelhas. Ninguém entrava, ninguém saía sem passar pelo pastor. O pastor era a porta do aprisco. Então Jesus, vendo esse contexto da Palestina, dos seus tempos, então ele se apresenta aos homens dizendo: eu sou a porta. Sabe aquela porta lá do aprisco? Eu sou como aquela porta lá. E ele se apresenta assim. E aqui nós aprendemos, nesse versículo, o único versículo, aprendemos 3 coisas importantes. Jesus se apresenta como porta, pelo menos de 3 maneiras diferentes, irmãos. Por isso que faz sentido para nós comemorarmos o Natal, comemorarmos o nascimento de Jesus, porque primeiro ele se apresenta como a porta da salvação, porque ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Ele diz: eu sou a porta. Só Jesus é a porta da salvação. Não existem outras portas. Eu me lembro, já citei isso aqui uma vez. Quando era criança, tinha um cântico infantil que dizia assim: se você no céu não puder entrar, faça um buraquinho para poder passar. Como se existisse janela, rachaduras, ou um outro meio de se entrar no céu, a não ser pela porta que é Jesus. Só Ele então perdoa pecado, só Ele pode dar vida eterna. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu
nem outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas Jesus então se apresenta também como a porta da liberdade. Ele diz que quem passa por ele entrará e sairá. Entrará e sairá. O que significa isso? Liberdade, libertação. Há tantas portas em nossos dias e há tantas pessoas batendo nas portas erradas. A porta dos vícios, a porta do pecado, a porta dos prazeres deste mundo, que muita gente pensa que é porta da liberdade, mas na verdade é porta da escravidão. Os vícios que tanto escravizam o homem e fazem o homem cada vez mais distante de Deus. Mas quem passa pela porta que é Jesus encontra libertação total. Em João capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque em Cristo não há prisão. E finalmente ele diz que ele é a porta da provisão, porque ele diz que aquele que entrar será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus não só tem a provisão, ele é a provisão. Quem tem Jesus tem tudo. Ele não é apenas o pastor das ovelhas, mas ele é a provisão das ovelhas. Ele oferece, como diz o Salmo 23, pastos verdejantes e águas tranquilas. Finalmente queremos dizer que o Jesus do Natal é o pastor que apacenta suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, a ovelha é o elemento ou animal que melhor identifica nós, seres humanos, no nosso aspecto espiritual, principalmente. Porque a ovelha é míope, a ovelha é insegura, a ovelha é indefesa, e a ovelha é completamente dependente do pastor. Não consegue se virar sozinha. Ovelha não consegue se virar sozinha. E isso acontece no mundo espiritual, isso acontece na vida da igreja. Toda ovelha que quer viver sozinho, quer viver isolado, ela morre. Ou então ela é atacada pelos lobos do engano, da heresia e etc. Então o Novo Testamento faz pelo menos 3 declarações aqui sobre Jesus como nosso pastor. Primeiro, no verso 11, ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Preste bem atenção, irmãos, no que a Bíblia está dizendo aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui não está dizendo que ele dá a vida pelos bodes. Jesus jamais dará a sua vida pelos bodes. Nem tampouco dará a sua vida pelo lobo, ou pelos lobos. Eu me lembro uma vez, quando eu estava enfrentando um problema lá em Goiabal, e o Teco foi lá, o pastor Teco Rezende foi lá, e orando comigo, me visitou e tal, e conversando, olhou toda a situação do que estava acontecendo. Está enfrentando uma líder religiosa. E o Teco fez a seguinte afirmação que eu nunca esqueci. Ele disse assim: bode nunca vira ovelha. Quem é bode vai ser bode para sempre. E se é bode, não foi alvo da doação da vida daquele que é o pastor da ovelha. Uma afirmação muito dura e muito forte, portanto verdadeira. No entanto, verdadeira. O desfecho que tomou aquela situação, aquela pessoa depois dos fatos, foi uma coisa lastimável.
E de fato, bode é tão independente que acha que não precisa de Deus, que ele pode se salvar sozinho, que ele pode conduzir a sua vida sozinho. Mas o texto sagrado diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Pastor é diferente de lobo. O lobo gosta da ovelha para devorá-la, o pastor gosta da ovelha para cuidar. Jesus, como bom pastor, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por elas, para dar-lhes a vida eterna. A segunda figura de linguagem, Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz que Jesus é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Ele cuida de nós, dá-nos provisão, proteção e paz. Podemos contar sempre com Ele, porque Ele cuida de nós. Não há o que temer tendo Jesus como pastor. Certamente foi por causa dessa compreensão que Paulo em Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi tendo uma compreensão como essa, certamente. Quem tem Jesus como pastor, não tem o que temer, porque Ele é protetor e escudo, consolador e paz. Aliás, Ele inclusive intercede pelas suas ovelhas. João 17, verso 9. Por fim, em 1 Pedro 5,4, encontramos a descrição de Jesus como supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Desceu do céu para nos salvar, voltou para o céu para nos governar e virá para levar os seus para o seu reino de glória. Ele há de galardoar suas ovelhas e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor de um reino inabalável e eterno. Pelos séculos dos séculos reinará para a glória de Deus Pai. Falta-nos tempo para dizer tantas coisas mais sobre Jesus, mas eu creio que o que foi dito até aqui é o suficiente para que você creia, para que você experimente o milagre da vida, que você descanse na soberania de Deus, mesmo sem você entender. Mesmo se você não entender, creia, experimente, viva para Ele, viva para a glória dEle. O novo nascimento é algo sobrenatural, operado pelo Espírito Santo de Deus, é o nascimento de Cristo em nós, nos dando uma nova natureza, coisa que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Falta-me tempo para dizer sobre a ressurreição de Lázaro como um milagre que nos aponta para esse Jesus do Natal. Mas seria de bom grado dizer que esse novo nascimento foi de tal maneira sobrenatural que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, e a experiência da ressurreição de Lázaro ilustra bem que nós estamos falando sobre o Jesus do Natal. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, certamente havia muitos mortos nos túmulos. E a pergunta que não quer calar é: por que Jesus não chamou todos para fora? Por que Jesus, ele chegou no cemitério, chegou onde Lázaro foi sepultado, certamente havia muitos mortos ali. Por que ele não ressuscitou a todos? Será que ele tinha um poder na mão, soberano, capaz o suficiente para tirar todos do túmulo? Ele tirou apenas Lázaro. E isso fez de uma maneira muito clara e muito específica, irmãos. Se ele simplesmente chegasse naquele lugar, naquele cemitério e dissesse: saia para fora, todos os que estavam mortos ressuscitariam, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Todos seriam libertados, levantados do túmulo. Mas ele vai de maneira específica e diz: Lázaro, chama pelo nome. Sabe por que isso acontece, irmãos? Para ilustrar-nos que a salvação é individual, pessoal, intransferível, e que Ele é soberano, e soberanamente salva a quem Ele quiser. Foi o próprio Cristo que disse isso. Em Mateus 11, 27, Ele diz que as coisas espirituais reveladas só poderiam ser compreendidas para tantos quanto Ele quisesse revelar. Todo mundo se apega ao que está dizendo no verso 28 em diante: vinde a mim todos, né? Todo mundo se apega ao todos do vinde a mim, mas se esquece do verso 27, que Jesus diz que graças te dou ao Pai porque ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste aos pequeninos e a tantos quanto o Filho quiser revelar. Deus ocultou determinadas coisas das pessoas. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Muito cuidado, irmão, para você não estar agindo como um homem natural, como uma pessoa natural. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucuras, e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Portanto, não duvide, não questione no Jesus do Natal, o Jesus que se revelou em carne, nascido de mulher, profetizado pela palavra antes da fundação do mundo, o Redentor nosso. Não duvide na soberania dele, porque ele pode trazer o milagre da salvação no coração dos homens a quem Ele quiser. E se Ele colocar no seu coração a disposição para crer, então somente creia no Jesus do Natal. Ele é o Deus dos milagres. O seu resgate é um milagre nas mãos de Deus. Eu quero concluir com uma fala do pastor Hernando Dias Lopes, que disse: Deus desceu até nós, para nós subirmos até Ele. Deus não poupou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser poupados da condenação eterna. Sendo Ele rico, se fez pobre, para que nós, pobres e miseráveis, tornássemos ricos. O Filho de Deus se esvaziou a si mesmo, para que nós fôssemos cheios da glória de Deus. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Ele se fez maldição, para que nós fôssemos benditos eternamente. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. O nascimento de Jesus abriu-nos a porta da esperança. Como o sol da justiça, trouxe-nos salvação em suas asas. Como o Salvador trouxe-nos pleno perdão. Como Cristo, o Messias de Deus, trouxe-nos reconciliação. Como o Senhor, trouxe-nos libertação. E agora somos perdoados, reconciliados e libertos. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Fomos arrancados das potestades de Satanás para a glória de Deus. Deus desceu até nós para nos levar para casa, a fim de estarmos para sempre com Ele. Concordo com essa verdade. Revelação da palavra de Deus. Feliz Natal. Só pode ser Feliz Natal em Jesus e com Jesus. Amém?